Pois é, galera, ó, tô fazendo 50 anos de idade. Exatamente hoje que eu tô gravando esse vídeo, galera, no dia 14 de junho de 2024. Nossa, já tô velho, hein, pessoal, 50 anos. Mas imagino que muitos de vocês também já devam estar chegando perto dessa idade, até já passaram. Muitos ainda não, muitos são jovens. Eu sei que meu canal tem um público bem variado. É uma idade muito marcante e eu, como muitos nessa faixa etária, nasci praticamente com os videogames e passei por todas as gerações. E resolvi fazer então um vídeo, galera, mostrando os videogames, os games que me marcaram em cada geração a cada 10 anos, até chegar a hoje aos 50 anos de idade. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do EB Falcão. O meu nome é Daniel. E aí, pessoal, eu queria mostrar novidade aqui. Eu já tô usando uma camiseta DB Falcão. Eu já tô ficando chique. Eu pedi para fazer uma camiseta aqui do DB Falcão e ficou legal. Então, já para comemorar também os 50 anos, né, a gente vai fazendo uma graça ou outra ali no canal para deixar o canal mais legal. Então, já tenho camiseta também pra gente ir aos eventos, né, para poder divulgar um pouquinho mais o canal. E queria aproveitar que eu tô fazendo essa idade aí, galera, 50 anos. Olha só como eu tô velhinho, hein? E tive essa ideia meio de bate-pronto hoje mesmo de fazer esse vídeo. Mas eu que já tenho esses 50 anos nas costas, já posso falar de toda a minha vivência que eu tive com os games. Então é legal para vocês descobrirem, saberem quais os games, quais os consoles me marcaram em cada década. Então nós vamos fazer o seguinte, galera, eu nasci em 1974, então a gente vai sempre de 10 em 10 anos, até a gente chegar hoje a 2024, 50 anos depois. Muita gente aqui que acompanha o meu canal, pessoal, já vai saber de barbada, que eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, mas não dessa maneira um pouquinho mais compilada e também comemorando essa data aí de 50 anos de idade que eu tô fazendo justamente hoje. Então vamos lá, galera, sem enrolação, bora! Então vamos lá, pessoal, começando lá no longínquo 1974 até 1985, dando aí os primeiros 10 anos. Qual console mais me marcou? Não tem jeito, né, galera? Como é que não pode falar do Atari 2600? Era um como esse daqui, galera, é um Atari 2600 Darth Vader, que a gente fala, que é preto aqui, né, da Polivox. Eu já falei a minha história aqui com o Atari. Eu ganhei o Atari logo no lançamento aqui no Brasil, em 1983, mais precisamente no Natal de 1983. Eu e meu irmão ganhamos da minha tia. Beijão, tia. Então o Atari, pessoal, ele realmente foi muito importante, não só para mim, mas como para muita gente também. A gente pode falar também do Odyssey, do Intellivision, mas para mim foi o Atari. E realmente o Atari veio, ele era tudo, porque ele era o primeiro. Então mesmo que a gente tinha os outros concorrentes ali, o Atari realmente ele dominava. É como se hoje a gente tivesse o Xbox, PlayStation, tudo numa coisa só. Era uma coisa que explodia a sua cabeça. Todo mundo queria ter o Atari, tudo era novidade, tinha muito jogo bom, tinha muita gente boa aparecendo. A gente pode falar aí do Quarteto Fantástico, ele é da Activision. A gente pode falar do Howard Scott Warshaw, que fez o ET, mas fez Yard's Revenge e outros jogos maravilhosos. E aí, só reforçando um ponto bem interessante dessa geração, pessoal, é que eu vejo muita gente hoje em dia que não teve contato com o Atari falar que o Atari era legal e tal, que ele teve a sua importância, mas que hoje ele era dispensável, que os jogos eram muito ruins, falando que a capa do jogo era maravilhosa, toda desenhada, mas quando você ia jogar eram uns pauzinhos na tela, uns quadradinhos e coisa e tal. Mas que a gente tem que ter em mente, pessoal, que as caixas dos jogos, essas caixas todas trabalhadas da Atari, era para incentivar a nossa imaginação, como acontece com os livros, galera. Os livros são a fonte da nossa imaginação. Quando a gente lê um livro, a gente na hora imagina uma cena na nossa cabeça, e a Atari também fazia isso. Graças às limitações técnicas, é claro, os produtores e desenvolvedores, eles abusavam da criatividade, tanto nas capas e também nos jogos. Eu sou da opinião que hoje é muito mais fácil você fazer um jogo, com as ferramentas tecnológicas de hoje em dia, você faz um jogo quase que a perfeição, que é a realidade. Tudo que você imagina para um jogo, você consegue colocar lá dentro praticamente. Naquela época não. E o lado positivo disso tudo, pessoal, que a criatividade era levada a patamares assim absurdos. Claro que tinham jogos ruins, mas tinham jogos também muito bons. E também para destacar um jogo aqui, para falar um jogo que me marcou, talvez seja um jogo que muita gente não colocaria aí numa lista de uns jogos que marcaram, pessoal, mas eu vou colocar um jogo que me marcou muito, que é esse aqui, ó, Caçadores da Arca Perdida. Esse jogo também, que é do Howard Scott Warshaw, mesmo que fez o ET, que levou a fama de ser o pior jogo do mundo, muito injustamente, diga-se de passagem. Mas esse aqui, galera, o Caçadores da Arca Perdida, eu tenho essa cópia aqui lacrada. Ela não tá assim em perfeitas condições, mas tá lacrado esse jogo aqui, ó. Eu peguei lá do meu amigo Luciano Cadari, lá do iPlay. Tá aqui, esse aqui tá em inglês, ó, Caçadores da Arca Perdida. Era um jogaço. E por que eu gostava tanto desse jogo aqui, galera? É porque era um jogo que tinha um objetivo final, assim, não era um jogo só de fazer pontos, que era muito comum naquela época, tipo Enduro, River Raid, que eram jogos que você ia avançando, avançando, avançando e ia fazendo cada vez mais pontos, mas o jogo não tinha praticamente fim. Quando chegava numa fase muito avançada, ele voltava no começo. Eu não gostava muito desse tipo de jogo. Eu jogava, achava legal, mas eu sempre gostei de jogos que tivessem objetivo, que tivesse uma história, que você tem um roteiro e tem um
objetivo final. E esse jogo aqui, naturalmente, que você tinha que achar a Arca Perdida, tinha várias pistas ali, tinha vários elementos interessantes no jogo. Foi um sucesso na época, quando ainda estavam começando essas edições de jogos baseados em filme. Então, Caçadores da Arca Perdida, Atari 2600, foi o videogame que me marcou na minha primeira década de vida. E aí, pessoal, chegando na minha segunda década de vida, adolescência, 1984 até 1995, então dos meus 10 aos 20 anos, depois do Atari, galera, lá por volta de 1987, eu ganhei da minha tia novamente, eu e meu irmão, aquilo que seria algo que até hoje me marcou muito, muita gente aqui sabe que eu vou falar, é o nosso amigo MSX Expert da Gradiente, pessoal, tá aqui, acabei de fazer um vídeo sobre ele, um outro Expert, não é esse aqui não, esse aqui é o modelo 1.0, ele é grande aqui para mostrar na tela aqui direto, ó, mas eu fiz questão de pegar aqui para vocês, pessoal, o nosso Expert aqui de novo, da Gradiente, um computador, mas eu não canso de dizer, um computador com mais cara de videogame que já existiu, e ele foi a minha entrada nos jogos da terceira geração. Então eu já contei essa história aqui várias vezes, eu não joguei Nintendinho, eu não joguei Master System, e é legal também, galera, falar o seguinte, quem tem mais ou menos a minha idade, que na década de 80 já estava saindo ali da infância, entrando na adolescência, a gente já estava ávido assim por alguma coisa diferente do Atari, e o que apareceu primeiro pra gente foi o MSX, já que ele saiu em 1985 no Brasil. Vamos lembrar que o Nintendinho, através dos seus clones, Phantom System, Dynavision, só chegaram um pouquinho mais tarde, lá em 1989, por aí. Antes disso, só importado. Então, para muita gente como eu, o MSX foi a nossa porta de entrada na terceira geração de games. Como a gente sempre fala aqui, o MSX não é um videogame, ele é um computador, mas muita gente como eu usou como videogame, e ele realmente marcou muito. Jogos maravilhosos eu conheci através do MSX, as músicas maravilhosas. Lembrando que a Konami, né, a desenvolvedora Konami, fez praticamente 90% dos jogos do MSX e eram jogos quase sempre maravilhosos. Era só você ver Konami e saber que o jogo era bom. Não é assim hoje em dia, mas na época era. E quem teve MSX no Brasil teve muita sorte de poder ter essa conjunção de coisas acontecendo, né? A Konami, outras desenvolvedoras fazendo jogos para MSX, a gente descobrindo também a computação, por que não? Muita gente se tornou programador por causa do MSX. A entrada no mundo da informática para muita gente foi através desse camarada aqui. E aí, pessoal, falando do jogo que me marcou, esse é barbada, marcou muita gente, e eu costumo brincar também, porque esse jogo aqui está como o Super Mario World está para o Super Nintendo, que é o nosso amigo Nightmare. Eu tenho essa cópia aqui original do Nightmare, galera. Esse aqui eu comprei no Japão. Ele tá sem caixa e tal, mas é original, é difícil de achar. Olha que cartucho bonito, ó, aqui escrito Konami. Aqui a arte do cartucho, muito bonito, cartucho original da Konami. Esse jogo realmente era sensacional. Então Nightmare era um jogo de aventura de evolução vertical, no qual a gente controlava o cavaleiro Popolon, que precisa enfrentar vários desafios para salvar sua amada Afrodite. São 8 fases com os chefes ao final de cada um delas. Gráficos muito bons, jogabilidade muito boa, e a música, galera, a música é sensacional, não é por nada, é da Konami, foi lançado em 1986, então esse jogo aqui marcou gerações, para muitos, para mim também, considerado o melhor jogo que já saiu pro MSX, seja qual for o MSX, 1, 2, Turbo R, Nightmare realmente marcou época. Então tá aí, pessoal, a história da minha segunda geração de vida, lá no meio dos anos 80, MSX Expert e Nightmare. Opa, pera aí, pessoal, mas antes a gente ir para nossa terceira década, a minha terceira década de vida, não foi só MSX não que a gente teve na década aí de 1985 até 94. Eu vou ter que fazer uma concessão, porque eu vou ter que mostrar para vocês um console também. Vamos falar que o MSX ali era um computador, né, com cara de videogame, mas não tem como falar, galera, nessa geração do nosso amigo Super Nintendo. Tá aqui, galera, o nosso Super Nintendo, que isso aqui eu ganhei do meu pai lá em 1991, a versão norte-americana. Meu pai comprou aquele Super Set do Super Mario que tinha 2 controles. Ainda não consegui comprar na caixa, mas tá aí na minha lista de desejos. Um dia eu vou comprar e vou fazer um unboxing aqui pra vocês. Mas o Super Nintendo também não tem como falar, galera. Então logo depois do MSX, que eu ganhei lá em 1987, até 1991 a gente ficou com o MSX muito feliz. Então aí a gente partiu pra 4ª geração com o Super Nintendo. Infelizmente eu não tive o Mega Drive pra pra mim era só nas locadoras ou em casa de amigos. Então o Super Nintendo realmente foi meu companheiro aí por muito tempo nos anos 90, meu e do meu irmão, e marcou muita gente. Mas se eu fizer uma enquete aqui, galera, eu tenho certeza que muita gente, não só com 50 anos, também com 40 até 30 anos, muitas dessas pessoas vão eleger o Super Nintendo como o melhor console que já tiveram, ou o console que mais marcou as suas vidas. E comigo não foi diferente, galera. O Super Nintendo realmente foi muito importante, foi nele que eu conheci a geração 16-bit, jogava de tudo. O Super Mario World veio com ele, um jogo que eu adorava. Como naquela época ainda a gente estava no auge das locadoras, praticamente ninguém comprava jogo,
jogo, se comprava, eu comprava um ou outro. E por isso que eu e meu irmão, a gente jogava muito Super Mario World com muita gente também, porque era o jogo que a gente tinha. Então a gente jogava muito, mas a gente alugava também. E aí, galera, falando então do jogo que mais me marcou, entre outros tantos maravilhosos, né? Podia falar aqui Street Fighter 2, Final Fight, International Superstar Soccer, Actraiser, e entre outros vários jogos. Se eu começar a citar aqui, eu não vou parar mais, mas o jogo que mais marcou pra mim na época do Super Nintendo foi esse aqui, ó, Super Metroid. Pra mim não tem pra ninguém, pelo menos pra mim, né? O jogo que mais me marcou, que foi mais impactante. Eu não conhecia a série, como eu não tive Nintendo, eu não conhecia a série Metroid. Foi alugar com um descrédito muito grande, o dono da locadora à época que falou, não, leva esse jogo que você vai gostar. E o jogo começando, já não levei muita fé, que a Samus sai andando ali numas plataformas e tal, não acontece nada de muito interessante. De repente o jogo já te dá uma surpresa, e foi um jogo de plataforma muito legal, que revolucionou o mundo dos games. Tanto é que o Metroid batizou um estilo de jogo junto com Castlevania, que é o Metroidvania, no qual é um estilo de jogo que para você avançar pelas fases, para você ter acesso a algumas fases, você precisa ganhar algumas novas habilidades, precisa descobrir novas habilidades, e esse jogo foi pioneiro nisso. Eu fiquei absolutamente pirado. Isso daqui, galera, apesar de estar na caixa, é uma reprodução, mas é uma reprodução muito bonita. Eu comprei lá nos nossos amigos da Beats Games, lá de BH, da minha amiga Rony. Mas olha que legal essa reprodução, pessoal. O cartucho é vermelho, vem num bercinho, ó, muito bonitinho. Eu já mostrei aqui no canal outras vezes essa reprodução, mas ele é muito bonitinho, ó. Muito legal colocarem aqui num cartucho vermelho. Então, Super Metroid, um jogo que eu adorei. A gente sabe que tem muito jogo bom pro Super Nintendo, dá pra ter vários jogos diferentes como favoritos de muita gente, mas o meu é o Super Metroid. Então tá aí, galera, a segunda década tá encerrada. Foi a década que realmente eu mais joguei videogame, essa fase de final da infância, adolescência, quase chegando na juventude, época que eu mais jogava videogame, acho que muita gente também. Então Super Nintendo com Super Metroid, com essa dupla aqui, ó, marcou muito a minha vida. Então agora sim, pessoal, agora a gente chega na minha terceira década de vida, que seria ali entre 1995 até 2004, quando eu tava dos meus 20 aos 30 anos de idade. Então essa fase foi a que eu menos joguei videogame, galera. Eu tava entrando na faculdade, já contei essa história aqui no canal, e aí tive que morar pela primeira vez longe de casa, morava em outra cidade, fazia faculdade em outra cidade, estudava à noite, morava num quarto de uma casa, a senhora alugava lá como se fosse uma pensão. Quando dava, eu continuava jogando meu Super Nintendo. Então toda aquela quinta geração maravilhosa, que hoje eu acho maravilhosa, do Saturno, do 3DO, do Jaguar, do PlayStation 1. Eu joguei muito pouco. Já falei aqui do canal que eu joguei um pouquinho de 3DO, o próprio Jaguar. E olhe lá, galera, o resto realmente eu não jogava. Então teve que ser lá no finalzinho dessa parte da minha vida, quando eu já estava quase com 30 anos, já avançando ali os anos 2000, pessoal, que eu resolvi comprar um console para voltar para os consoles. Eu estava jogando praticamente só no Super Nintendo, também comecei a jogar no PC alguma coisa. Tava começando nessa época as pessoas jogarem no PC, mas o console que eu voltei a comprar foi esse aqui, pessoal, exatamente um modelo como esse, um PlayStation 2 Slim, para vocês verem que já não era no início da sexta geração, mas eu comprei um PlayStation 2 e a minha intenção era clara, galera, eu queria jogar o God of War, porque muita gente falava bem daquele jogo, e também jogar o Win Eleven, Pro Evolution Soccer, que na época era o melhor futebol que existia, e era muito legal jogar com a galera, ali, os amigos da faculdade, os amigos de trabalho também, eles jogavam, e eu fiquei com vontade de jogar também, então eu comprei o meu PlayStation 2 desbloqueado, claro, naquela época praticamente todos os PlayStation 2 eram desbloqueados, então comprei quase que no final já do ciclo de vida do PlayStation 2, galera, o Slim, e joguei muito pouco. Lembro que eu comprava meus jogos piratinhas também, né, nas banquinhas, quem nunca, mas o jogo que me marcou muito, além do God of War, galera, foi realmente o Win Eleven. O Win Eleven, eu tenho uma cópia aqui, o Win Eleven 8 do PlayStation 2, esse aqui até já mostrei no canal uma vez, eu acredito, tá aqui completinho a versão norte-americana do PlayStation 2. O Win Eleven realmente era maravilhoso, galera, até hoje o pessoal joga o Win Eleven do PlayStation 2, jogabilidade da Konami assim sensacional, era muito divertido, e eu me lembro muito de sair do trabalho, a gente combinava ali com a galera do trabalho, estagiários, funcionários, a gente ia pra casa de alguém e a gente fazia o nosso campeonatinho, não tinha muito esse negócio de jogar online, né, que era até bom, porque era legal, porque estimulava que a gente jogasse, né, que a gente se reunisse com os amigos pra jogar juntos, então a gente dava risada, socializava ali com a galera, era super legal. Então como eu não tive contato com muitos jogos do PlayStation 2, mais o God of War e alguns outros, mas o Win Eleven eu tenho que eleger como pra mim o jogo que mais me marcou nessa fase da minha vida com o PlayStation 2. É
Aí chegamos à quarta etapa da minha vida, galera, quando eu tava ali dos 30 até os 40 anos, que eu já era um adulto, já tinha me formado ali na faculdade, então já tava trabalhando, a minha vida já tava um pouquinho mais estabilizada, eu já tava um pouquinho saturado de jogar jogos no PC, por conta daquele negócio de ter que ficar atualizando toda hora para você poder jogar os melhores jogos. Ainda tinha o meu PlayStation 2, pessoal, mas aí eu decidi de vez a voltar pro mundo dos consoles. Aí eu comprei realmente quase que no lançamento da geração, algo que até hoje eu não costumo fazer, mas esse foi uma exceção porque eu tava ávido assim, eu tava querendo voltar ao mundo dos consoles. Já contei essa história aqui no canal, que foi esse cara aqui, galera, que eu comprei PlayStation 3 Fat. Esse PlayStation 3 aqui, galera, eu comprei quase que no início ali da geração, acho que foi em 2007, 2008. Eu comprei no Submarino, lembro até hoje, é um bundle do Metal Gear Solid 4, uma versão norte-americana, 4 USBs, como vocês podem ver aqui, ó, famoso 4 USBs, que hoje é super cobiçado. Então esse modelo aqui, galera, esse aqui que eu comprei tem até hoje, tem a caixa, já mostrei aqui no canal também. Ao meu orgulho, esse cara aqui nunca deu problema, pessoal, nunca abri, nunca troquei pasta térmica, nunca fiz nada e ele continua funcionando perfeitamente. De vez em quando eu ligo aqui no canal, vocês já viram eu usando essa belezinha aqui, ele tá em excelente estado, é o meu xodó, pesa 1,5 toneladas, né? Brincadeira, ele pesa 8 quilos, é pesado pra caramba, mas eu gosto muito dele, galera. Esse eu posso dizer que depois do Super Nintendo, demorou desde o Super Nintendo até o PlayStation 3 para eu ter um console que realmente eu usasse assim muito, né? Eu joguei muito PlayStation 3, nessa época já tinha jogos online, eu jogava muito online, jogava uma variedade grande de jogos. Deixa eu até colocar de volta aqui porque ele fica aqui no cantinho e o negócio é pesado. E galera, outra barbada aqui para quem acompanha o canal, né? Qual o jogo mais me marcou no PlayStation 3? Eu não tenho como falar outro, pessoal. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, mas para mim é o nosso amigo Demon's Souls, galera. Um jogaço para mim. Esse jogo aqui, pessoal, é o meu original que eu comprei na época do lançamento, inclusive. Acho que lá em 2008, por aí, eu comprei lá no Paraguai, numa lojinha lá do Paraguai. Não conhecia, mas me chamou a atenção aqui os screenshots do jogo, as ceninhas do jogo. Torci o nariz quando falou de RPG, fiquei com medo de ser RPG de turno, que eu não curto muito, mas falava aqui em Action RPG, eu decidi arriscar, galera, e eu absolutamente fiquei apaixonado por esse jogo, não por menos como aconteceu também com Super Metroid pro Super Nintendo. Esse jogo também revolucionou o mundo dos games, porque também a partir desse jogo aqui foi criado uma nova modalidade de jogos, o nosso chamado Souls-like. Depois veio Dark Souls, Sekiro e outros vários Souls-likes foram lançados, como Bloodborne, Lies of P, Code Vein. Então para vocês verem como esse jogo foi importante para a indústria, eu acho um jogaço. Foi feito um remake pro PlayStation 5, já joguei também, fiz live na Twitch, adorei também o jogo, mas esse jogo para mim foi também muito marcante, assim como o PlayStation 3, porque esse sim, o PlayStation 3 foi o videogame que me fez entrar de cabeça novamente nesse mundo maravilhoso dos consoles de videogame. E finalmente, galera, chegamos à última década da minha vida, aí dos 41 até hoje, os 50 anos de idade, que correspondem aos anos de 2015 até 2024, que a gente tem aí então duas gerações de games envolvidas praticamente, a penúltima e a última geração. E aí eu pensei muito em qual videogame eu ia colocar aqui, pessoal. Será que o Xbox Series S, que eu gosto pra caramba, eu já fiz vários vídeos aqui sobre ele? Será que o PlayStation 4, que eu também comprei o meu lá em Portugal, quando eu tive a oportunidade para Portugal lá em 2013, joguei pra caramba também o PlayStation 4, pessoal, mas não tem pra ninguém, ó. O cara que realmente marcou a minha vida nessa geração, de até hoje, né, é o nosso amigo Nintendo Switch. Pessoal, difícil explicar assim, eu já tentei em alguns vídeos como esse cara aqui é especial, como a Nintendo conseguiu depois do Wii U, que infelizmente, apesar de ser um console maravilhoso, por alguns probleminhas ali ligados também ao marketing e tal da Nintendo, não teve aquele sucesso desejado, mas no Switch a Nintendo acertou na mosca, galera. É um videogame sensacional. Eu sempre falo aqui, a Nintendo foi muito inteligente desde a época do Wii, dela se afastar dessa guerra dos consoles de Sony e Microsoft, de querer fazer o console com um gráfico mais poderoso e tal. A Nintendo falou, não, vamos tentar ser criativo, e a Nintendo, ó, acertou na mosca. E o Switch não foi diferente, galera. Fazer um console híbrido, realmente híbrido, que também não era nenhuma novidade assim, mas dessa maneira como a Nintendo fez com o Switch, acho que nenhum outro videogame conseguiu. Então, um videogame híbrido que você pode jogar portátilmente com uma qualidade maravilhosa, você pode ligar na sua TV, você tem uma gama de jogos maravilhosos, como o premiadíssimo Zelda Breath of the Wild, que, falando em questão gráfica, falando em criatividade, a Nintendo foi lá, sabendo das limitações técnicas do aparelho, ela fez um jogo cartunesco, ficou maravilhoso
maravilhoso, lindo, um universo aberto fantástico que também influenciou vários jogos, como por exemplo o Elden Ring. Então esse cara aqui eu gostei muito dele, eu fiquei muito surpreso, não esperava muito quando eu comprei o Nintendo Switch. Pra mim, o mais importante aí nessa geração que eu digo a minha, né, que eu tô chegando agora aos 50 anos e posso dizer que nesses últimos 10 anos esse cara aqui me marcou muito. E galera, o jogo também que eu queria mostrar pra vocês, talvez não seja um jogo que esteja na lista de muita gente deve colocar aí, por exemplo, Zelda Breath of the Wild, Donkey Kong Tropical Freeze, Persona 5, Mario Kart, por exemplo, mas pra mim o jogo que mais me marcou, pessoal, no Nintendo Switch foi esse aqui, ó, Luigi Mansion 3. Galera, eu já fiz vídeo aqui do Nintendo Switch, vou deixar passando aqui no card, falando desse jogo também. Luigi Mansion realmente é um jogo maravilhoso, é como se você estivesse jogando um jogo da Disney. Então é a perfeição dos gráficos do jogo, tudo é muito bonito, ao mesmo tempo é engraçado, a história é envolvente, o Luigi é um personagem muito carismático, não é à toa que o nome do meu cachorro é Luigi. No jogo, inclusive, que o Luigi é o protagonista, que ele tem que salvar o Mario ali, a princesa, o Toad, ali numa mansão assombrada, enfrentando vários desafios, inclusive muito engraçados, tentando solucionar vários quebra-cabeças, puzzles. Enfim, é um jogaço, galera. Quem tem Nintendo Switch e não jogou, jogue. Quem não tem Nintendo Switch, por favor, dá um jeito de comprar e compra esse jogo aqui, mídia física, mídia digital, não importa, galera. Esse é um jogaço recomendadíssimo. Tá saindo, inclusive, até o Luigi's Mansion 2, um remake lá do 3DS. Com certeza eu vou querer jogar, porque até do 3DS eu não joguei, mas esse Luigi Mansion aqui é top demais. Então tá aí, pessoal, na minha última e atual década de vida até chegar aos 50 anos, Nintendo Switch, Luigi Mansion são os eleitos. Mas então é isso aí, galera. Agora eu quero saber qual é a sua lista. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, não me importa. Coloque aí nos comentários qual é a sua lista, quais são os consoles, computador, enfim, o que te marcou em cada época da sua vida. Tô muito curioso para saber. Como eu sempre digo aqui, galera, se vocês estão gostando aqui do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, ative o sininho para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein? Tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.